E aí, pessoal católico ligado no YouTube. Hoje eu trouxe uma reflexão sobre o que nós podemos fazer neste tempo de quarentena para a gente não perder esse tempo que a gente, entre aspas, esse tempo ocioso que a gente vai ficar dentro de casa. Irmãos, nós que somos intelectuais católicos não podemos reclamar, porque temos nesse presente momento um tempo extremamente favorável para a gente desenvolver nossas reflexões que andavam meio que sendo negligenciadas por conta da nossa correria do dia a dia, dos trabalhos que a gente faz. Todo dia tem compromisso com isso, com aquilo, tem o trabalho, enfim. Às vezes não sobra tempo para a gente dedicar uma leitura mais rigorosa daquilo que nós precisamos para conseguir realmente compreender a obra católica, a tradição católica aí. Sabendo disso, eu gostaria de propor a vocês que nós pudéssemos, neste tempo, estar lendo a obra completa do filósofo grego Platão. Por que Platão? Por que não Aristóteles? Por que não São Tomás de Aquino? Por que não Santo Agostinho? Por que, irmãos? Platão é a base para toda a reflexão patrística da igreja. Se você pesquisar sobre a história da igreja, do início da igreja, os primeiros padres apologetas, eles sentiram a necessidade de estar justificando racionalmente a fé católica e se utilizaram de Platão. Como que se deu isso? No início, a religião católica, quando ela estava surgindo lá no primeiro século, ela era uma fé baseada na cultura judaica. Conforme essa fé foi se expandindo para o mundo romano, mundo que tinha a cultura helenista dos antigos gregos, vários questionamentos foram sendo levantados em relação às questões de fé. E para inculturar, usando essa palavra aqui, que é muito usada pela teologia da libertação, mas que também é uma palavra que também entremeia a reflexão católica, para inculturar a mensagem do evangelho também para as pessoas mais especulativas, mais filosóficas, de cultura mais filosófica. Esses primeiros padres, eles então vão buscar um arcabouço filosófico em Platão. E depois, mais para frente, na Idade Média, São Tomás de Aquino vai se utilizar também de Aristóteles. Mas no primeiro momento é Platão. E por isso é muito importante que nós tenhamos um conhecimento de Platão para que depois nós entremos na patrística. Por quê? Porque nós teremos o arcabouço cultural e filosófico para compreender de uma forma mais completa as obras dos primeiros pais da igreja, como por exemplo São Justino Mártir, como por exemplo as obras de Orígenes, de Tertuliano, as obras de Eusébio de Cesareia, as obras de São Jerônimo, as obras de Irineu de Lyon, por exemplo, e tantas outras que circundaram, vamos dizer assim, os primeiros séculos da igreja. Por isso que é tão importante, então, lermos Platão. Eu, inclusive, quero dar uma dica maravilhosa que é sobre a obra que nós iremos refletir, que está no formato de Kindle, se você tem o Kindle, parabéns, você vai gostar bastante disso que eu vou falar para vocês agora, que é o seguinte: eu tentei buscar uma forma de ler obra completa de Platão de uma forma ordenada. Então, eu achei um site que fala sobre isso. Inclusive, eu vou deixar até o link deste site com as obras de Platão de uma forma ordenada. A gente não pode ler as obras de Platão de qualquer forma. Elas são divididas em quadrilogias, e cada quadrilogia tem um tema. E às vezes se a gente lê, for saindo como um franco atirador, buscando os livros, lendo de qualquer forma, sem nenhuma forma de ordenação dessas obras, a gente talvez não entenda com tanta profundidade a obra de Platão. Então, um site que chama contraosacademicos.com.br, vou deixar aqui na descrição do link deste site, um site muito bom que vai separando então as quadrilogias entre si pelos temas, mas também
as quadrilogias na sequência em que elas devem ser lidas, sendo que a primeira quadrilogia é o início, né, a introdução. São 4 obras que vão falar sobre Alcibíades e Laques, eu já li, já que eu vou soltar os vídeos aí logo em breve. A segunda quadrilogia são a dos sofistas. A terceira, a saga de Sócrates, que fala sobre o julgamento de Sócrates. O Tifron, né, que se passa ali alguns momentos antes do julgamento de Sócrates, que eles discutem sobre Deus, sobre os deuses, né, no caso deles. Depois a quarta quadrilogia sobre a alma, o diálogo Banquete, Fedro, a República e o Fédon. A quinta quadrilogia que fala sobre o Logos, ou seja, sobre a lógica. A sexta quadrilogia que fala sobre a dialética. E a sétima sobre o cosmos. Então esta é a ordem correta, eu vou deixar o link para vocês verem aqui. Pessoal, e eu fui buscando essas obras para comprar na Amazon, inclusive até esse mesmo site dá todos os links das obras, né? E assim, todos com preço um pouco salgado, né? Por exemplo, o Teeteto, o Sofista e o Protágoras, que estão num único volume, R$ 48,57. Enfim, e assim por diante. Mas, como a gente está em tempos de crise, né? Eu achei, para você que tem um Kindle, uma versão, e esta é a boa notícia que eu tenho para dar para vocês, que eu disse agora há pouco. Existe um livro que se chama Box Grandes Obras de Platão, que são 23 diálogos de Platão. Então todos, irmãos, numa diagramação excelente no Kindle, para quem tem. Tem um Kindle Paperwhite da 7ª geração, faz bastante tempo que eu tenho ele. Já tá bem riscadinho, mas tá dando para ler normalmente. São 23 obras. Essas obras que eu tava dizendo para vocês agora que tem no site aqui são 28, ou seja, só 5 obras que não tem neste livro, as grandes obras. E ele custa exatamente R$ 1,99. Isso mesmo, você não ouviu errado. Custa R$ 1,99, 23 diálogos de Platão. E esta é a dica que eu dou para vocês, e inclusive é nesta versão que nós seguiremos então com um diário de leitura aí das obras de Platão. Quando a gente terminar, queira Deus que terminemos até o fim desta quarentena, nós sairemos da quarentena ainda mais fortalecidos, assim como Jesus, quando impelido depois de ter sido batizado por João Batista, impelido para o deserto, ou seja, o isolamento, né, da sociedade. Quando ele voltou, ele estava preparado para começar a pregação dele. Assim também nós, no final dessa quarentena, estaremos aptos a ler de forma minuciosa, de forma mais preparada, as obras então da patrística. Amém? Vou deixar aqui o link do box, né, Grandes Obras de Platão, para você comprar, você que tem o Kindle aí, para ir acompanhando. Eu já li alguns, né, os 2 primeiros livros da primeira tetralogia, da primeira quadrilogia, que é Alcibíades, que fala sobre política e sobre as questões da ética. Lises, eu não tenho nessa obra. A terceira obra é Laques, eu também já li essa obra de Laques, que vai falar sobre a coragem. E também a quarta é a Carmides, que também não tem nessa tetralogia. Não tem neste livro, nessa obra. Já comecei a segunda quadrilogia, tô lendo agora Protágoras, e logo então eu vou trazer para vocês aí os primeiros resumos sobre a obra de Platão. Mas não se contente somente com esses resumos em formato de áudio dessas obras de Platão. Eu estou inclusive fazendo esses resumos para que seja facilitada a sua leitura, o seu desenvolvimento com as obras de Platão. Esses resumos, de forma alguma, eles substituem a sua leitura individual da obra. Certinho, pessoal? Tendo falado tudo isso, então, eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, ativassem as notificações, para que nós, juntos nessa quarentena, possamos crescer intelectualmente neste tempo de quarentena. Certinho, pessoal? Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.